Boa noite a todos. Meu nome é Renan Iago, sou médium umbandista há mais de 10 anos, ativo, trabalhando em terreiro, convivência de terreiro. E nesse 27 de setembro eu venho falar sobre Cosme e Damião, nesse dia de Cosme e Damião, saudando todas as crianças, toda aí beijado. E venho falar um pouco sobre Cosme e Damião. Cosme e Damião, santo católico, né? Um santo da Igreja Católica, que entre o século III e o século IV, eles viveram em terra, na Ásia, no continente asiático. E eles eram médicos naquele tempo, né? Tinha poucos médicos no século III, século IV. E eles eram médicos, eles tinham um conhecimento muito grande sobre cura. E nesse meio tempo eles se convertem à Igreja Católica, né? Se converte à Igreja Católica e começa a fazer cura, saindo para outros lugares fazendo cura, né? Aqueles que eles curavam, eles não cobravam. Muitos falam que eles curavam só criança, né? Mas não é bem por aí também, eles curavam adulto também. E quem eles curava, eles não cobravam nada, mas pedia que se convertessem à igreja, a Igreja Católica na época, né? Aí um imperador chamado Diocleciano, ele era imperador. E ele era um dos perseguidores do cristianismo, né? Ele perseguia muito o cristianismo. Então ele resolve prender Cosme e Damião. Cosme e Damião é preso e é julgado a sentença da morte, né? Naquela época era isso, né? Aí eles são julgados com fogo, o fogo não atinge eles. Eles são jogados na fogueira e eles não queimam e não é atingido. Aí o imperador, ele muda o modo que vai ser feita aquela punição e resolve atacar eles com os frechas. As frechas também não... Eles não... Aqueles que atiravam as frechas erravam, não acertavam e não sabiam o que estava acontecendo. Todos achavam que era magia, né? Que eles eram estilo corpo fechado. Aí, aquele imperador na época resolve de outra forma, né? Mesmo assim, a forma que ele resolve, Cosme e Damião é morto e é santificado pela igreja. Vira santo da Igreja Católica, Cosme e Damião. Cosme e Damião não era criança, né? Muitos pensam, Cosme e Damião é criança. Não, Cosme e Damião não era criança. Porque não tem como um médico ser criança, né? O médico geralmente é um adulto que estudou, que tem conhecimento, então não pode ser criança, né? Essa é a história de Cosme e Damião, né? Pouco sabe dessa história, né? Saber tem que se aprofundar mais. Aí tem o Dom, né? Dom, Cosme e Damião Dom. Até dentro dos terreiros de Umbanda fala muito do Dom, quem que é o Dom, né? Dom, quem que é o Dom, Cosme e Damião Dom, né? Tem uma passagem do pai Ronaldo de Linhares. O pai Ronaldo de Linhares, ele conviveu com Zélio de Moraes, né? Conviveu muito com Zélio de Moraes. E ele conta que o Zélio
falava que na rua do terreiro dele tinha uma lojinha. Uma lojinha de Umbanda, Candomblé, né? Artigo religioso. E nessa lojinha tinha a imagem de Cosme e Damião. E naquele tempo no Rio, a gente não falava Cosme e Damião, né? Falava dois dois, os dois dois, os dois dois, né? E diz que um rapaz dessa loja, que trabalhava nessa loja, disse que uma certa vez uma imagem quebrou. Uma imagem pequenininha de Cosme e Damião quebrou. E ele pegou a metade da imagem e colocou no meio ali da imagem grande de Cosme e Damião. Aí todo mundo passava e falava, viu, mas quem que é esse? Né? Quem que é esse? E ele falava, esse, tem o 2-2, esse é o 2-1. Esse é o 2-1. E com o tempo vira o Dom, que todo mundo conhece, né? Cosme e Damião Dom, né? Tem até um ponto na Umbanda que fala, né? De Cosme e Damião Dom, que canta, né? Como que é a música? O ponto. Cosme e Damião, Cosme e Damião, Cosme e Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum, né? Aí até a gente pensa, fala, quem é esse Dom, né? Dom, quem que é o Dom? Dom pegou o cavalo de Ogum e foi passear, né? Aí a gente refletindo, será que esse cavalo de Ogum não é o próprio médio de Ogum, né? Que Dom pegou e foi passear, né? Então a gente, com uma reflexão mais profunda, Dom é as crianças da Umbanda, né? É as crianças de terreiro, né? As crianças que traz essa pureza, traz esse amor, né? Esse é o Dom, né? Muitos falam que Dom era irmão de Cosme e Damião, por isso que Cosme e Damião viraram médico e para salvar Dom, né? Tem muitos relatos sobre essas histórias, né? E tem o sincretismo. O sincretismo acontece, né, com o povo banto, né, um dos primeiros povos que chegaram no Brasil no tempo da escravidão. E acontece o sincretismo de Ibeíge com Cosme e Damião naquela época. O sincretismo é tudo aquilo que une, né? Tudo aquilo que une é o sincretismo. Então Cosme e Damião, eles são gêmeos. Ibeíge também são gêmeos na tradição iorubá, né? Na tradição iorubá, Ibeíge são gêmeos. Eles têm um Itã na tradição iorubá que fala sobre Ibeíge, né? Ibeíge, eles nascem numa comunidade na África, aonde não existia aceitação de gêmeos, né? Tudo que, se nascesse gêmeo, um tinha que morrer e o outro viver, né? Só aceitava uma criança, não podia ter gêmeos. E essa mãe tem esse casal de gêmeos e quando nasce, ela vê que é gêmeos, ela fala para a comunidade inteira que aqueles são orixás, né? São orixás e a comunidade aceita aquilo. Assim nasce Ibeíge, né? Protetor das crianças, né? Guardião das crianças. E quando vem esse povo banto, eles vêm com a prática de Ibeíge, né? Chegando no Brasil, acontece o sincretismo, né? Como acontece com outro santo católico também, acontece com São Jorge, acontece com Santo Antônio, acontece com muitos santos, Santa Bárbara, né? Acontece com muitos santos católicos isso. Porque
o povo banto, ele era um povo que ele não queria julgar antes de entender a religião do outro. Então, como eu posso dizer, para eles ter aquela... Para ter informação, eles queriam entender a religião do outro. E é quando eles pegam e começam a ver a religião do branco, na época, a religião ocidental, e começa ali a casear, né? Santa Bárbara com Iaçã, né? Isso vai mudar muito de região para região também. Em São Jorge com Ogum, muda muito de região. A região que eu tô, por exemplo, aqui em São Paulo, São Jorge é sincretizado com Ogum. Em algumas regiões do Rio, São Jorge vai ser sincretizado com Oxóssi. Né? Então, a do Rio, da Bahia, algumas regiões vai ser o sincretismo diferente. Né? Então eles procuram entender a religião ocidental, a religião do branco, e começa a unificar. Né? Unificar. Uma forma também de acordo, eles manter as práticas deles também ali, né? Manter os ritos deles em nome dos orixás. Né? E o branco fica sem entender nada. Né? Porque o branco ele chega, aquele povo está fazendo o ritual deles, cantando o cântico deles, e com a imagem do santo católico. Né? Fica sem entender nada, eles ficam perdidos. Então é isso que acontece no sincretismo, que aconteceu com o Ibeíge e aconteceu com muito dos orixás. Todos os orixás são sincretizados com algum santo. Mas tem até uma entidade que eu tenho a honra, que me acompanha, que ele fala, santo é santo. Né? Santo é santo, entidade é entidade, orixá é orixá. Né? Ele já falou isso pra mim. Mas teve muita aceitação isso no Brasil e até hoje, né? E se isso existe até hoje é porque tem um fundamento, né? Se não tivesse um fundamento já tinha acabado. Aí a gente vai falar agora sobre a linha de Herê, né? Essa linha de Herê, o que é essa linha de Herê? Mas a criança, como que a criança vai ter consciência de falar com o adulto, e o adulto acha estranho, que chega no terreiro, tem uma criança incorporada, e a criança tá falando, e a criança pede bala, e a criança chupa chupeta, né? E a criança, que nem eu, tem 1,80 m de altura, pesa 120 kg, né? E fala, nossa, o que esse cara tá fazendo? Tá sentado? Tá... É um pouco estranho pra gente, né? Ao primeiro olhar, é um pouco estranho. Aí a gente pergunta, mas o que essa criança traz, né? Aí muitos falam, ai, mas as crianças trazem muita sabedoria, muita sabedoria, muita sabedoria. Tá, tudo bem, mas essa sabedoria, será que é uma sabedoria ou é uma pureza, uma verdade? Será que o ser sábio não é ser verdadeiro? Será que o ser puro não é ser sábio? Será que dizer a verdade não é a sabedoria? Né? A gente fica pensando, será que quando a gente fala toda a verdade não é uma motivação de sabedoria? Como uma criança. A maior qualidade da criança, a maior característica da criança é ela ser verdadeira. Dificilmente você vai ver uma criança mentir. Né? Ela não mente, ela chega e ela fala a verdade. Ela fala às vezes até demais. Né? Então é isso. Na teologia do saudoso Rubens Saraceni, ele fala sobre o plano evolutivo. Né? O plano evolutivo. E como é esse plano evolutivo? Ele fala sobre os 7 planos. Né? Ele fala sobre os planos evolutivos para reencarnação, para encarnação. Né?
E na teologia do Rubens ele fala sobre o quinto prano, que é o prano das crianças. É um prano encantado. A gente, né, encarnado, ele fala que a gente, no sexto prano ele fala da gente, no sexto prano, né? E essas crianças, né, ele fala na teologia dele do quinto prano, né, um prano encantado. Só que daí quando você chega no terreiro, você não escuta a criança falar sobre esse prano encantado, sobre essa encantaria, né? A gente não escuta isso no terreiro. A gente escuta o quê? A gente escuta a criança falar de uma vida passada, né? Quando entra nesses assuntos, a gente escuta ele falar de uma vida passada, às vezes a gente escuta ele falar de alguns bichinhos que ele teve, né? Por exemplo, hoje os pets, os gatos, né? A gente escuta isso, então a gente não, pelo menos eu nunca escutei um herê, uma criança chegar no terreiro e falar que eu vim num lugar encantado, onde tem fadinha, onde tem anãozinho, tem gnominho. Não, eles sempre falam de uma vida passada. Eles têm uma. Como diz, como eu posso explicar? Eles já tiveram em terra, né? Já tiveram em terra. Então, aí muita gente vai falar, viu? Mas eles falam assim, porque se eles falar desse plano encantado, ninguém vai entender. Não vai entender. Aí eles inventam uma história para conseguir ter contato com a gente. Mas a gente olhando com um olhar mais profundo, se uma criança ele tem coragem de fazer isso, uma criança de umbanda, uma criança de aruanda, de terreiro, que traz essa pureza, traz essa verdade, já não vai ser mais isso que vai estar rolando, né? Não vai ser mais isso. Espera aí, cadê aquela pureza? Porque a partir do momento que ela começa, se ela começar a interagir dessa forma, para conseguir interagir com o seu médio, interagir com o consulente, interagir com o plano físico aqui, já não vai ter tanta pureza mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que às vezes a gente pensa, né? Porque a partir do momento que envolveu uma mentira, mesmo, mas ele falou é uma mentira. Não, envolveu uma mentira. Aquela pureza já não vai ter mais, né? Então é isso. Então a gente pega, a gente percebe muito isso, né? Eu, por exemplo, eu, eu incorporo uma entidade, ela é uma entidade indígena. E ele, quando ele incorpora, ele não fala sobre esse reino que todo mundo pensa, né? Ele fala da tribo dele, ele fala que ele caçava, que ele fazia as coisinhas dele, né? Então quer dizer que ele já teve uma encarnação, né? O que a gente pode dizer é que essas entidades que vêm como criança no terreiro são espíritos que desencarnaram cedo, né? É um espírito que desencarnou criança. Mas ele encarnou muitas vezes? Aí a gente já não pode dizer, não sabe, né? Não tem como a gente saber, né? É a mesma coisa de eu perguntar para vocês: vocês encarnaram quantas vezes? Quantas vezes vocês se reencarnaram? Vocês não vão saber dizer. Como eu também não sei quantas vezes eu reencarnei,
né? Porque o que vale é o hoje. O que aconteceu já passou. Já passou e já se resolveu. Então o que vale é essa vida. Quando você reencarna, você recebe um caderno, um livro em branco. Aquele livro não está escrito. Se a gente não acreditar em passado, a gente começa a aceitar que o futuro é o que a gente escreve hoje. Porque se a gente acreditar em passado, a gente está procurando uma história escrita para a gente ler. A gente não está procurando a traçar um caminho, a descobrir, a novas descobertas, a se aceitar nesse caminho. A gente quer uma história pronta para a gente pegar e contornando ela, contornando e só. Né? Então a gente acredita no hoje. Então esse espírito também, quando ele vem incorporado, ele não vai falar pra você, vai falar, viu, eu reencarnei 5 vezes e essa aqui é a sexta, eu tô na fila para reencarnar. Ele não vai falar isso, né? Ele vai... E também espero que também ele não tenha essa pergunta, né? Porque é uma pergunta meio estranha, é uma pergunta meio sem pé, sem cabeça, né? A gente olhando, né? Olhando, vendo as experiências, tirando por fundamentação as experiências da gente, as experiências nossas. Porque não adianta você também querer estudar a experiência do seu irmão, querer estudar a experiência do vizinho. Você tem que estudar a sua experiência. Você tem que provar da sua essência, não da essência do vizinho, né? Não da essência do irmão que está ali do seu lado. Então, eu falo com vocês pela minha experiência, olhando a minha experiência, fundamentando as minhas ideias, né? Se alavancando em alguns estudos, né? Estudar é muito importante para reconhecimento seu também. O atalho que a gente procura, a gente vai achar no estudo. Né? No estudo que você vai achar o atalho. O atalho que todo mundo quer. Né? Então, eu acredito que são espíritos que reencarnaram uma vez e desencarnaram muito cedo. Porque eles ficam muito à vontade em ser criança. Muito à vontade. Eles têm uma força, uma essência de criança. Talvez se você pegar um espírito que, como eu posso dizer, que viveu mais tempo na Terra, ou que reencarnou muitas vezes, ele não vai ter essa essência infantil, essa pureza. Porque falar sobre a pureza da criança é totalmente diferente de sentir a pureza da criança. Quando você incorpora, você sente a pureza da criança. Aquele consulente que chega de frente com uma criança incorporada ali, e ele entra na dança da criança, na dança do ritual, ele sente a mesma pureza. Então, no meu ponto de vista, é isso que acontece, né? São espíritos que encarnaram uma vez, desencarnaram muito cedo, né? Desencarnaram criança.
E hoje eles vêm na Umbanda trazendo aquela pureza, trazendo a força, trazendo o amor, né? O, a tríade da Umbanda, muitos terreiros hoje eu não sei, mas lendo sobre muitos terreiros antigos, só se falava em preto velho, caboclo e herê, criança, né? Esse é o fundamento da Umbanda, caboclo, preto velho e criança. O preto velho no lugar do ancião, o caboclo no lugar do jovem e a criança no lugar da pureza, da criança. Né? A, a criança dentro do terreiro, ela cura a sua criança interior. Todo mundo tem uma criança interior. Mas não, a gente fala sobre criança interior, muitas pessoas pensam que é uma criancinha que está dentro de mim. Eu sou médio, eu tenho uma criancinha dentro de mim. Não. Ela cura as suas lembranças de criança. Até os 7, 8 anos tem muita lembrança que você não consegue ter conexão. Você não consegue lembrar. E é um tempo muito difícil, que é um tempo que a criança está começando a aprender a falar, a criança está começando a aprender a querer fazer as coisas, a querer as coisas diferentes. E o pai tá ali, o pai e a mãe tá não, 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 não toda hora. Então esse período de formação é um período muito importante. E é um período que fica ali esquecido, ele fica ali congelado dentro de você. Né? Então muitas pessoas é o que é hoje por culpa desse tempo. O que essa criança escutou? O que essa criança viu? Né? Essa criança sofreu bullying na escola, né? Essa criança sofreu bullying dentro de casa. Então, e as crianças vêm no terreiro, essas crianças que vêm, incorporam no terreiro, ela cura essa lacuna aberta dentro do consulente. Ela junta, ela copra. Né? E o consulente ali sai, a pessoa que tá ali, ela sai, nossa, tá tudo certo, eu curei minha criança. Então é isso. Muitas pessoas falam, viu, como com a criança ela vai dar consulta para um adulto. Né? Como com a criança vai dar uma consulta para um adulto? Meu amigo, ela não precisa falar nada. Dela te abraçar, ela já tá te consultando. Porque ela tá irradiando tanto amor, tanta pureza, tanta verdade para dentro de você que ela não precisa dizer nada. Você entende? Então, muitas pessoas perguntam isso, né? Pergunta isso, tem medo. Ai, nossa, eu vou tomar passo com a criança. E aí, o que essa criança vai falar? Não precisa falar nada, velho. Agora, se você é aquele que você tá trocando filosofia com a criança, aí você tem que tomar cuidado. Aí você tem que tomar cuidado. Porque pode ser o médio dessa criança filosofando com você, por cima dela. Porque criança sempre vai ser criança. Ela sempre vai carregar a pureza, ela sempre vai carregar o amor, a verdade. Né? O nome Herê, o nome Herê na tradição iorubá é o renascimento no orixá. Esse nome Herê, ele vem da cultura afro, né? Quando você é iniciado em algum culto afro, no candomblé, por exemplo,
candomblé Yorubá, no candomblé Jeje, vários candomblé. Há um ponto que você fica em estado de erê, eles falam. O estado de erê é um estado de aprendiz. É o estado ali que você vai estar aprendendo com o orixá. Então você está renascendo pro orixá. Você está ali, você está renascendo e o orixá vai te ensinar, vai te guiar nesse caminho. Esse é o estado de erê, que eles falam no candomblé, né? Na cultura iorubá. E esse nome veio para Umbanda, quando as crianças começam a chegar na Umbanda, esse nome vem para Umbanda, o erê, né? Esse nome vem para Umbanda e a Umbanda é uma religião que ela absorve tudo, ela pega tudo para ela. Então, esse nome fica, né? E até hoje esse nome, Erê, ficou e tá aí. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, com tudo isso que eu falei, é que você cultua do jeito que você acha melhor, do jeito que te acolhe, do jeito que você sente, do jeito que você tem amor no que você está fazendo. Às vezes você escuta tudo que eu falei, e isso tudo que eu falei não é uma regra. Não é uma regra. Isso é um pensamento diferente. Isso não é uma doutrina, o que eu falei aqui. E sim um pensamento. Então, vocês aí que estão me assistindo, que vocês, com amor, fazendo com amor, com dedicação, não vai existir errado. Um dia uma entidade falou pra mim, o que é errado pra você? E eu, o errado é isso. Ele pegou e falou, filho, o errado às vezes é você pensar que tá errado. Para você chegar em algum lugar, existem vários caminhos que vão chegar no mesmo lugar. Então, eu quero que vocês guardem isso para vocês, que o que eu falei não é uma doutrina que é pregada, mas sim um pensamento a ser refletido. Tá bom? Uma boa noite a todos. Um grande abraço. Saravá, axé, mojubá.